onde é que está aquela questão? Quem é que sabe aí? Onde é que está a questão dos espíritos? Fala assim, influem os espíritos em nossa vida? Qual é a questão? Você sabe? 459, eu acho. 400. Como é que está o nome mesmo? É isso mesmo? 459? Vamos ver. De ajuda às universidades. Ele já está lendo o livro quase todo, né? A próxima palestra vai ser dele. Vai lendo, tem um livro lá que ele já leu quase todo. Então depois ele pode vir falar para vocês. 400 e influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. 1459, Marcos acertou. Sabe tudo esse problema. Então a pergunta é essa: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Qual é a resposta? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Por que eu estou usando essa pergunta que nem estava combinado para fazer isso aqui? Eu estava falando com o Marcos. É a segunda vez que eu estou falando desse tema, porque foi uma tarefa dada pelo seu daqui para falar nas casas espíritas. E eu geralmente não repito as coisas, né? Eu não gosto de repetir. Ou a gente repete com outra abordagem adequada a cada casa, a cada público, né? Procurando ouvir os espíritos dentro das minhas reduzidas possibilidades. E aí eu estava sentado aqui na hora da prece, aí me veio essa ideia de primeiro falar isso para entrar com o tema que vai ser o pactual. Os espíritos influíram, não sabiam isso. E aí eles influíram para que, num dado momento, eles verificaram que havia umas condições propícias de reunir espíritas de vários estados que há muito tempo, né, vinham falando que precisamos nos unir, os espíritas, até hoje a gente fala, né, mãe? Precisamos unir os espíritas, os esforços, para que o espiritismo alcance o resultado, né, alcance as pessoas que precisam ser alcançadas. Quem são as pessoas que precisam ser alcançadas? Pelo conhecimento do espírito. Com toda a humanidade. O pessoal muito doente do corpo, não. Isso. E a humanidade toda, né? É doente. Então, todos precisam ser atingidos. Como é que a gente vai fazer isso? Aí imagina o espiritismo que surgiu na França, vindo para o Brasil, essa terra do samba, da praia, né? Desse povo hospitaleiro, mas que fica por aí e tal. Olha só, precisamos fazer que os brasileiros se apoderem desse conhecimento e disseminem a partir do Brasil. Porque na França ele surgiu, começou a se disseminar pelo mundo com uma rapidez incrível, né? Mas, dadas as condições do que viria a acontecer lá, se percebeu que precisava transplantar o local onde germinaria com mais calma a doutrina para ela se difundir. Com todas as dificuldades que a gente tem no Brasil, né? As nossas características de povo, mas parece que reúne algumas condições interessantes aí. E há muita discussão em torno disso também, né? Já vimos que no Espiritismo não existe unanimidade. Se eu falar, se eu falar sobre a doutrina espírita, a Luísa falar, ela vai falar diferente de mim. Ela vai ter uma visão diferente de mim. E a visão dela é tão boa quanto a minha. E o ideal é que nós juntemos as nossas visões para ampliar melhor tanto o meu conhecimento quanto o dela. Tá certo? Então, a gente vai ver um pouquinho disso aí também nessa discussão. Então, esse caldeirão que era o Brasil no século XIX, no momento em que o Espiritismo veio para cá, ele precisava ser preparado para que, em algum momento, os espíritas que começaram a surgir por todo o país se juntassem.
E não foi fácil. Teve que esperar mais de 50 anos. Né? Só agora, o Pactual já tem 70. E ele aconteceu em 1949. Então, desde que surgiu até o momento do Pactual, isso a gente vai saber agora, até chegar no Pactual, no século XIX, foram mais 50 anos. Então, 50 mais 70, já temos 120 anos em que a espiritualidade estava preparando os espíritas que encarnavam, desencarnavam, novas pessoas se tornavam espíritas, iam para o mundo espiritual, se reuniam lá, eu, o Luiz, Flávio, estou ficando velho, não lembro mais os nomes, né? O Marcos, a Luísa, todos nós, para que a gente combinasse, olha, quando reencarnar, vamos ver se a gente se encontra. Ah, você vai reencarnar, poxa, no Paraná, e você, pô, no Rio Grande do Sul, e você, pô, lá em Belém, caramba, você vai ficar longe da gente, hein? Num Brasil precário de transporte, como é que a gente vai se unir? Ah, não sei, mas em algum momento, os amigos que vão ficar aqui na espiritualidade vão trabalhar para que a gente se una. Então, essa troca de ideias, de impressões e de vontades fez com que, em dado momento, as coisas caminhassem para um momento, aqui no Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil, e esse pacto áureo acontecesse. Que é o que a minha amiga ela perguntou, mas o que é esse pacto áureo? É isso que a gente vai descobrir. O que é pacto? Um acordo. Um acordo, uma combinação. Né? Na verdade, foi chamado inicialmente de acordo. Acho que era o acordo áureo. Mas aí, dos camaradas que por acaso participaram do pacto áureo, que ele nem vinha para o Rio, eu estava falando com o Marco, ele morava em Nova Iguaçu. A esposa dele tinha desencarnado fazer pouquinho tempo. Ele não estava muito querendo vir para cá. Já tinha vindo no dia 3 de outubro. Acabou que no dia 5 de outubro, por algum motivo, ele veio e ele vai contar aqui para a gente um pouco disso daí. Beleza? Não, isso se chama pacto áureo. Um pacto assim de grande importância. Tá? Então vamos ver um pouquinho sobre o pacto áureo, mas antes, vamos ver um pouquinho sobre características da doutrina espírita. Para nós. Tá? A doutrina espírita está baseada no princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, eu aqui no Rio de Janeiro posso receber um monte de informação dos espíritos, aí eu vou para Belém e vejo que lá receberam outras informações dos espíritos em outros lugares, em outros países. Quando a gente combina essas informações, vê que elas têm uma coerência, uma lógica e ideias semelhantes. Então, essa universalidade pressupõe que aquelas ideias que têm lógica, princípio, bom senso, etc., vêm de espíritos de um nível superior. E esse conjunto é que o Allan Kardec colocou na organização da doutrina. Então, ela está baseada nessa universalidade. Agora, uma coisa interessante é que ela é uma doutrina de livre interpretação individual. Cada um deve estudar e interpretar as ideias. Então, diferente de outros movimentos, né, de pensamento e que tenham um cunho, né, uma consequência religiosa, como é o Espiritismo, a gente aqui não tem a pessoa top do Espiritismo. Quem é a pessoa top do Espiritismo? Amanhã pode ser o nosso amigo. Né? Como pode ser a Luísa, como pode ser eu, como pode ser o Marcos. Porque o top do Espiritismo nem é o Allan Kardec. Nem é o Allan Kardec. O top do Espiritismo somos todos nós quando discutimos esses princípios livremente, colocando as nossas opiniões, e nessa troca de opiniões a gente avança no entendimento. Porque é esse entendimento superior é que a gente deve buscar. E aí eu não posso cercear
Sandra, lembrei do seu nome. Agora o problema é de esquecer o nome das pessoas. Sandra, né? Participamos de comércio para caramba junto, né, Sandra? Eu estudo a doutrina espírita e entendo determinados pontos de uma maneira. Sandra de outra, Carlinhos de outra, Marcos de outra forma. A gente senta, mas eu vi dessa maneira, e a gente vai discutindo, até que a visão se amplia para todo mundo. Se a gente não quiser ficar renitente no nosso ponto de vista também, né? E às vezes, não, só é certo se for do meu jeito. Não é assim. Né? A gente começa a enxergar mais amplamente. Então, é preciso respeitar a opinião de cada pessoa. Tá? Por isso que a gente não tem um líder. Né? Somos todos trabalhadores, oradores, servidores, estudiosos, tudo ao mesmo tempo. E que buscam com esse conhecimento ter uma visão ampliada da vida e viver melhor. Certo? Essa característica é fundamental para a gente entender. E o estudo em grupo, como eu estava falando, ele vai fazer com que a gente consiga extrair um aprendizado maior. O estudo de um e o estudo de outro vai dar um aprendizado. Quando juntos os dois, dá um aprendizado maior do que a soma desses dois estudos. Se amplia muito mais. Então, por isso que, por exemplo, o Marcos estava falando, para que vocês venham estudar juntos. Porque, né, essa troca é rica demais. Né? A experiência de vida nossa entra nessa discussão. E cada grupo fará interpretações de acordo com a sua experiência. Então, a discussão de um mesmo ponto do Livro dos Espíritos, ou de qualquer obra, qualquer ponto sobre a ótica dessa visão espírita, aqui no A Caminho da Luz vai ser diferente do que a gente fala lá no Joana d'Arc, porque as pessoas são outras, são visões de vida, né? Experiências de vida diferentes. Então a gente enriquece o estudo com a nossa experiência. Isso é muito bom, né? Isso é um crescimento fantástico. Então esse tipo de estudo é que deve ser estimulado nas casas espíritas, né? Kardec fala que os espíritas devem corresponder-se entre si, visitar-se e permutar observações. Então Kardec, quando estava de posse daquele, nossa, que conhecimento novo para a humanidade, isso vai mudar a humanidade. Ele podia ter guardado, colocado só nos livros e começar. Não, ele ampliou isso. Ele criou um jornal para difundir as ideias e buscar informações dos outros lugares. Então, essa busca de correspondência entre a gente. Por isso que a gente se visita. Eu sou do Joana d'Arc, estou aqui no Caminho da Luz. Amanhã eu vou lá na FEB, porque amanhã vai ser a comemoração desses 70 anos do Pacto Áureo, que se deu no dia 5 de outubro. Por acaso amanhã é 5 de outubro. Né? Então, amanhã vai ter a comemoração na FEB e eu pretendo estar lá. E nessa troca a gente vai enriquecendo a nossa visão. Vou aprender outras coisas sobre o Pacto Áureo. Tá certo? Então, essa é a importância de permutar observações. Ele faz essa observação lá, depois vocês conferem para ver se está certo. No Livro dos Médiuns, item 334. Tá? Então, olha, essas são características marcantes do Espiritismo. Tá? A doutrina espírita é uma doutrina de autonomia pessoal. Cada um é responsável pelas suas ações. Eu não vou fiscalizar o que a Luísa faz em nome da doutrina, a responsabilidade é dela. Né? Se ela errar, é problema dela. A consciência que vai cobrar. Quem é que vai julgar a Luísa? Ninguém. Só a consciência dela. Só a minha consciência que está sendo cobrada. Né? E é uma doutrina de autonomia institucional. Cada centro espírita é independente um do outro. Nós não somos subordinados ao seu, a que a gente pertence, eu vou falar daqui a pouco, a FEB, a Federação aqui do Estado. Nenhum centro é subordinado a nada. Né? Cada centro é independente, na sua gestão, no seu funcionamento. Mas a gente busca fazer aquilo que o Kardec fez, se juntar para essa troca, fortalecer a nós
e enriquecer este movimento de coisas boas, que se desdobra para fora das nossas casas. Então, essa é uma ideia interessante. Né? Temos então que cada casa espírita é única, com as suas próprias características, né? Únicas e livres, e que possam ser reconhecidas como casas espíritas que seguem princípios espíritas. Por quê? De repente você tem algumas práticas e começou a fugir um pouquinho daquela ideia de espiritismo, sem ritual, sem isso, sem aquilo. Mas vocês estão fazendo um pouco. Quando a gente troca, a gente vê como é que o outro faz. Quando eu visito uma outra casa, eu vejo, eles fazem diferente. Por que eles fazem diferente? Deixa eu perguntar, perguntando, é mesmo? Não, porque se você olhar lá, quando Kardec fala isso, você vê lá os espíritos orientam isso, aí você vai lá. Não aceita o que o cara falou simplesmente, né? O amigo da outra casa falou uma coisa, você vai lá, busca os subsídios, estuda, reflete, né? Conversa com os outros da casa, porque a tua casa é independente, as pessoas pensam também. Eu não posso tomar, eu sou presidente daqui, eu vou tomar essa decisão. Não vou conversar com as pessoas. Né? Aí a gente chegou, olha, é melhor a gente fazer assim, o que vocês acham? E tenta chegar a um consenso. Nem sempre a gente chega a um consenso. Quando a gente não chega a um consenso, o melhor é fazer de forma democrática. Democracia não é consenso, né? É votação. Quem acha que dá? A maioria vai vencer. Mas se a gente conseguir chegar a consenso, é excelente. É a melhor coisa do mundo, chegar a consenso. Mas é a coisa mais difícil. Porque nós somos teimosos, né? Nos nossos pontos de vista. Então, essa troca entre as casas, entre as pessoas que participam das casas, é que a gente vai chamar de movimento espírita. Tá? Então, doutrina espírita é uma coisa, movimento espírita é outra. Movimento espírita é um movimento dos espíritas, em torno de buscar unificar seus pontos de vista, suas ideias, para difundir esses princípios da forma melhor. Né? Que não fuja aos princípios que são os princípios espíritas, para que as pessoas que tiverem acesso a esses conhecimentos o recebam da melhor forma possível, tá? Sem distorções. Então esse movimento espírita é essa nossa tentativa de unir pontos de vista de casas diferentes, de pessoas diferentes, em torno daqueles princípios que vão nortear um entendimento da vida melhor, que é o que a gente acredita que o Espiritismo faz por nós. Então fala um pouco dessa distorção, um pouco. Das distorções, é da gente. Quando é que acontecem as distorções? Quando eu não entendo a proposta do Espiritismo, quando eu não entendo os seus princípios, e quando eu, por não entender e achar que a forma que eu entendi é a melhor, eu cristalizo aquela minha ideia de que o Espiritismo é assim. E é assim que tem que ser feito, porque é assim que está lá escrito. Será que é assim que está lá escrito? Ou foi assim que eu entendi? Quando a gente troca, a gente tem mais chance de evitar as distorções. Mas as distorções acontecem? Sim. Por quê? Porque somos humanos, num planeta de prova e expiação, somos todos ainda uma dosezinha de egoísmo, de orgulho dentro de nós, e é isso que causa os ruídos, as diferenças. Às vezes temos dificuldade de dialogar nas casas espíritas, entre as pessoas. Às vezes temos dificuldade de dialogar dentro de casa. Imagina quando eu vou para um ambiente, são várias casas juntas, várias famílias. Né? Às vezes eu fico lá, não vou colocar meu ponto de vista, porque o pessoal pode pensar isso ou aquilo. Pode. Né? E aí a gente vê, tem todo o direito de pensar o que quiser. Mas eu penso de uma determinada maneira. Mas eu vou buscar colocar o meu ponto de vista que pode ajudar a aclarar. Ou eu posso estar errado, e aí os outros pontos de vista vão me ajudar a enxergar melhor. Mas para que a gente faça esse movimento, é preciso tirar de nós o orgulho e o egoísmo que atrapalha esse movimento nosso. Então o movimento espírita é o resultado do que a gente
tem hoje de elementos espíritas na sociedade brasileira e dos outros países. Então, esse movimento espírita, a qualidade dele é diretamente proporcional à qualidade dos espíritas que estão na Terra encarnados agora. Né? Os espíritos estão lá suando. Não, gente, não é bem assim, interpreta melhor, vê melhor isso. Mas a gente tem os nossos pontos de vista. A gente que trabalha no movimento espírita, a gente vê isso claro, né? Como emerge, né? Você vai juntar pessoas de vários seus, vários centros, para chegar num consenso. Aí cada um vai trazer a sua ideia. Não é isso que acontece na conversa? Aí você vê vários problemas que acontecem. Várias A dificuldades. pessoa não quer abrir mão do Exatamente. pensamento dela. Então a gente fez. E Nós a somos gente- em construção. Somos espíritos da vida pessoa. Então é isso que eu estou falando. Orgulho, egoísmo, quero que o meu pensamento Exatamente. sobrepuje. Não há mal. E a gente vai ver como foi difícil. Isso que foi conseguido foi uma coisa assim, que foi ajudada pelos espíritos mesmo. Porque senão a gente até hoje estava tentando se unir. Né? Eles falaram, olha, agora vamos fazer esse movimento. Não quer dizer que até hoje não exista crítica, gente que não se junta, né? Centros que ficam isolados, pessoas que falam mal umas das outras. Continua existindo tudo É uma isso. crítica construtiva. Isso pode Sempre, acontecer. né? A crítica construtiva deve alimentar o nosso debate. Mas até tem um livro interessante que eu estava vendo, se não me engano, é Alquinda Franco. Não, Alquinda de Oliveira. Ele é espírita e também atua em empresas como consultor, e aí ele adaptou o trabalho que ele tinha em empresas, que ele aplica em empresas, para, né, assim, dar como sugestão aos espíritos da gente usar, que é tentar trabalhar as nossas reuniões, as nossas atividades através do diálogo. Né? Não é nem discutir, nem debater, é dialogar. É uma coisa ainda de um nível mais elevado do que simplesmente as discussões que botam muito ponto de vista. O diálogo precisa, em primeiro lugar, do nosso ouvido atento ao que o outro vai falar, sem nenhuma crítica. É muito difícil. A gente está ouvindo o outro falar, já preparando aqui o que eu vou responder daquilo dali. Eu vou rebater. Eu não estou ouvindo. Eu já estou processando a minha ideia. Eu não estou querendo, não, deixa eu ver o que isso pode agregar para mim. Não, mas essa ideia é muito boa. Não, a gente não faz isso. A gente já está... Então, eu queria saber quem é que inventou essa palavra crítica que não serve para nada do campo. A gente não sabe quem inventou. Não, a crítica Esse serve se a gente souber usá-la. Né? Se a gente usá-la criticamente, né, analisando até onde eu posso ir, porque o Allan Kardec colocou umas fazer coisas, uma autoavaliação nossa. uma autoavaliação nossa, e assim, alguns princípios que a gente deveria seguir, né? Que não é o nosso tema de hoje. Eu vou ter que adiantar o nosso campo. Mas é o seguinte, a gente se colocar no lugar do outro que vai receber uma crítica que eu estou fazendo. E a crítica, ela, em geral, não deve ser dirigida às pessoas, mas às situações, às circunstâncias que a gente quer discutir para melhorar. Né? Então, as críticas devem ser a situações, a processos que estão acontecendo. Olha, como é que a gente organiza a cantina aqui do centro? Vamos discutir. Né? Vamos fazer uma análise crítica de como a gente faz, tá certo? Para melhorar. E aí, eu não estou... Não, mas fulano bota o bolo antes da hora. Aí vem as formiguinhas, que são as pessoas que gostam muito de bolo, e vão comer o bolo antes da hora. Então, esse tipo de coisa, nós não vamos fazer criticar a pessoa. Olha, qual é o melhor processo? Qual é o melhor momento em que o bolo deverá ser colocado? Tem que buscar Discutir. a solução, não ficar. Buscar a solução, mas no nível dos processos e não das pessoas. Porque aí você evita os melindres, porque nós ainda somos melindrados.
porque nós ainda somos imperfeitos. Né? E aí vale o princípio maior da doutrina espírita, que o Kardec sintetizou na frase: fora da caridade não há salvação. A nossa melhoria está em sermos caridosos. Caridosos uns para os outros em primeiro lugar. Né? Se estamos juntos aqui, precisamos uns para os outros ser caridosos. E o que é ser caridoso com o outro? Aí tem lá, depois vocês vão ler lá, na doutrina, o Marcos deve saber a questão. Está lá no... Deve estar no Livro dos Espíritos, se não me lembro. Evangelho. Ou no Evangelho. No Evangelho tem claramente o que é a caridade segundo a visão espírita. Capítulo 13. Né? Então, a gente vai ter isso daí. Então vamos adelante. Outro tempo. Aí começa a surgir uma figura importante nesse movimento. Vocês conhecem? Pela barba, pela carequinha aqui na frente, né? Esse rosto, me é familiar. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Né? E ele vai ser uma figura importante para esse surgimento e desenvolvimento do Brasil. Veio para cá no final do século XIX, através de algumas pessoas que trouxeram livros do Allan Kardec, partes de estudos que eles tinham feito, ainda em francês, porque não tinha nenhum livro aqui em português, se tinha muito pouca coisa em português no Brasil, não se produzia muita coisa aqui. E aí esse espiritismo começou a surgir. Aí surgiu os centros espíritas. Esse está colocado como o primeiro, esse centro Confúcio, mas houve outros. Na Bahia mesmo, em 1865, tinha um grupo familiar de espiritismo, fundado pelo Luiz Olímpio Pérez Menezes. Então, foram surgindo, pipocando, né? Pessoas que estudavam alguns pequenos textos do Allan Kardec, livros, alguns livros que foram publicados com aquelas ideias espíritas, mas aí a gente usou como marco esse centro aqui no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, ainda era o Império, e aqui era a sede principal desse movimento que começou a surgir, principalmente entre intelectuais daqui do Brasil. Né? Muitos grupos foram estudando esses conhecimentos novos e aí ainda não recebiam tantas críticas. Mas quando eles começaram a fundar instituições, e aí eles fundaram instituições, e aí os pontos de vista, né, que a gente está falando, que eram diferentes, tinha uns que queriam estudar só a parte científica, manifestações, aquela coisa toda. Outros grupos queriam ficar mais no estudo filosófico. Só lia o Livro dos Espíritos. E aí eu discuti filosoficamente os temas. Outros viam a necessidade de trabalhar com a ajuda aos necessitados. Porque o Espiritismo falava que fora da caridade não há salvação. O nosso progresso moral é fundamental e o progresso moral está na relação entre as pessoas, nessa troca fraterna e rica. E aí a coisa foi um caldeirão, né? Bezerra de Menezes estava nesse movimento aí também, como outros espíritos. Então, eu posso perguntar uma coisa para você, desculpe incomodar? Sim. E o fenômeno das mesas girantes? Tem alguma coisa? Então, ele também aconteceu aqui no Brasil, né? Tem algumas publicações que falam um pouco sobre isso daí, mas não é agora o nosso foco. Mas depois a difusão da doutrina espírita vai começar a acontecer com os livros de Allan Kardec, a tradução do Livro dos Espíritos. E aí o Bezerra de Menezes estava lá, recebeu do Everton Padre: olha, Bezerra, todos ali eram muito amigos e tudo, né? Bezerra, olha só esse livro aqui, você... Ah, tá bom. Ele pegou, ele ia de bonde para casa, e a casa de bonde naquela época, acho que o bonde não era elétrico, ele se burro, né? Já imaginou? De onde? Acho que ele morava no Meia, alguma coisa, né? Tijuca? Tijuca. Do centro da cidade para Tijuca era muito. Deu tempo dele ler o Livro dos Espíritos. E aí ele começou a ler aquele livro e falou: oh, mas que coisa interessante, tudo aqui me é familiar, nada me é estranho. Né? E aí ele começou a, viu naquilo ali uma coisa interessante, princípios que bateram muito com a forma de pensar dele, e ele foi amadurecendo. Em um determinado momento, numa determinada reunião
centenas de pessoas, ele fez a profissão de fé dele, dizendo, olha, eu me tornei espírita, escândalo na corte, né? Porque o catolicismo era a grande força que norteava os rumos aqui do país. E aí surge a febre, né? Em 1884. Ele chegou a ser presidente da FEB, se não me engano foi em 1885, mas depois sai e os centros, surgiam centros, desapareciam centros, tinha lá as brigas entre as pessoas que se fundavam outro centro, com uma outra visão, esse caldeirão cultural de ideias que estavam sendo debatidas, estava surgindo. E aí surgiu também uma instituição que se chamou Federação Espírita Brasileira, né? Com a tarefa de divulgar o espiritismo, auxiliar as necessidades. Tinha um trabalho muito forte de auxílio que tem até hoje, né? Tanto no Rio quanto no Brasil. E depois, com as ideias de unificar, olha só, que não criarmos um centro que congregue as expectativas de todos os espíritas do Brasil, que possamos juntos trabalhar pela difusão do espiritismo. Então começou-se ali, né, a se ter essas ideias, não só na FEB, mas nas outras instituições que também buscavam. Aí começaram a surgir em outros estados esse movimento, mas no Rio isso era muito forte, por quê? Porque o Rio era a capital do Império, né? Todos os olhares vinham para o Rio de Janeiro. Muito bem. E aí, em 1883, houve uns problemas nesse início de década, com a revolta da Armada e tal, e o governo resolveu criar um movimento de repressão a pessoas que se organizavam em grupos para fazer qualquer coisa que podia ser um outro levante, etc. Né? E aí muitas casas, instituições espíritas que tinham naquela época, tiveram que parar de realizar atividades. Depois a coisa foi melhorando, em 1894, o pessoal voltou lá a discutir na FEB, o presidente que estava teve que sair por algum motivo, e aí eles pensaram, quem é que pode presidir a FEB agora? Né? Precisava de alguém de consenso, que juntasse esses vários grupos que discutem, alguém que pudesse irmanar todo mundo, que tem um coração grande, né? Além de uma liderança assim, aceita pela moralidade da pessoa. Aí quem que eles pensaram? No Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes estava com 63 anos. Ele estava mais querendo se aposentar, assim como Allan Kardec, né? Quando Allan Kardec começou a estudar esses fenômenos, ele já estava assim, pensando, vamos para uma casa de praia, passar um período tranquilo, né? Não vou fazer tanta escrituração de casas, já temos um dinheirinho que dá para a gente viver o resto dos nossos dias, mas ali estava começando o trabalho dele como Allan Kardec. Ele já tinha um legado que ele deixou para a França, mudou a gramática francesa, uma série de outras obras importantes, mas ele foi chamado naquele momento. Né? E com o Bezerra de Menezes foi a mesma coisa. O pessoal foi lá na casa dele, poxa, Bezerra, você é o nome de consciência. Aí ele, não, quero já ficar no meu cantinho, continuar comunicando, eu também quero continuar lá no centro que eu estou frequentando, tranquila, o grupo, se não me engano, o grupo Ismael, que eu participava, ir nas reuniões doutrinárias lá do grupo, fazer o auxílio dos necessitados, e por aí que eu vou. Ele falou, mas olha só, eu vou estar no centro à noite, e aí eu vou tentar ouvir o meu guia espiritual e ver qual é a opinião dele. Conforme for a colocação dele, eu posso aceitar ou não. Aí, então a gente vai pegar o boletim de vocês, tá? E aí vamos falar um pouco do Bezerra de Menezes e depois, passados quase 50 anos, ou até um pouquinho mais de 50 anos, e a gente vai ter o pactual. Então, vamos ver se vai aparecer aqui. Demora, né? Eu botei esse tchan, demorou demais.
Em 1894, ele é chamado para unir os espíritos. Estava com 63 anos, como eu falei, e aí ele assume a presidência e vai desencarnar em 1900. Como é que se deu esse aceite dele? Né? Um trecho da narrativa que foi transcrita do escritor, lá que tentou fazer a continuação de informações sobre o espiritismo nascente no Brasil, né? Que é o Canudo de Abreu, de como o Bezerra de Menezes aceita essa tarefa difícil naquele momento de presidir a federação para começar a consolidar esse movimento dos espíritos. Né? Então, ele estava lá, foi para o grupo Ismael, aí participou da reunião, no final ele foi conversar com o guia espiritual dele. O guia espiritual dele é o Santo Agostinho. Né? Para quem talvez não saiba, o Santo Agostinho é um dos espíritos da codificação. Então vê qual é a ligação lá do Bezerra com a disseminação. O anjo guardião dele? Os guardiões do Bezerra. Certo? Pessoa assim, de baixinho nível, né? Só Santo Agostinho, esses espíritos de espírito. Então, veja, tudo estava sendo preparado espiritualmente para que as coisas fossem se desdobrando aqui no Brasil. E não é fácil, porque nós dificultamos as coisas. Aí ele fala, né? O convite é insistente, eu prometi uma resposta para depois de ouvir do conselho do meu querido guia. Pode um bom amigo dizer-me algo a respeito? Né? Aí o espírito vai dizer para ele. O que será que ele vai dizer? Aceita o convite. Aceita. Ele vai ser muito velhinho, estou quase indo para o mundo espiritual, estou me preparando. Aceita o convite, é um chamado. Já te dissemos. Quantos anos? Então, 63. 63 naquela época equivale a 90, 100 de agora. Né? Mais ou menos como está minha mãe, está com 93. 93, mamãe? 92. Já te dissemos mais de uma vez que a união dos espíritas e a sua orientação te foram confiadas. Então, olha só, ele tinha feito tudo aquilo, mas a grande tarefa dele era essa. Então, às vezes, a gente vai levar uma vida inteira. Né? Só chega assim, já se aposentou do trabalho, e aí fala assim, bom, agora não vou fazer mais nada, vou só assistir umas reuniõezinhas lá no Centro Espírita Caminho da Luz, aí daqui a pouco vem uma mensagem que fala assim, meu amigo, devo te dar uma notícia. Seu desencarne vai demorar alguns anos, e aí temos uma tarefa para você. Então, você levou a vida inteira para aquela tarefa. Olha só como a gente é preparado. Então, aí se prepara, Não a é? gente tem essa preparação inconscientemente. Inconscientemente. E aí, ele vai, não duvides, nem te preocupes com as dificuldades. O Bezerra ele está pensando naquela hora, mas vai ser muito difícil essa minha gestão. E aí o Espírito, lendo o pensamento dele, já fala para ele, não duvides, nem te preocupes. Faz o trabalho do homem sem cuja boa vontade nada faz. Se a espiritualidade é essa, ela é disciplinada, o espiritismo único, mas ela precisa de nós. Não é? Porque o trabalho é da nossa transformação. Tá certo? Sem cuja boa vontade nada faz. Cumpre o teu dever e cumpriremos o nosso. Mas com quem que eu vou poder contar? Né? Aí, eles aceitareis, espero que não me falte o amparo de Jesus, a proteção de nossos guias, assim como o concurso de todos os companheiros do grupo, daquele grupo Ismael. E aí o Espírito vai dizer para ele, tchan, 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 iremos todos. Todo mundo. Imagina, vocês recebem aqui a informação, né, irmãos? Olha só, como é que é seu nome? Hugo. Seu Hugo
tem uma responsabilidade grande, mas ele vai ter que fazer isso lá no Joana d'Arc. Aí, poxa, meu amigo espiritual, obrigado pela tarefa. Aí pensando assim, gente, se eu não consigo nem unir o grupo aqui do A Caminho da Luz para a gente fazer determinadas coisas, é tanta discussão, eu ainda vou me juntar com Joana d'Arc, vai ser um problemaço. E o Bezerra pensando, pô, agora vai o grupo do Ismael, com algumas ideias, juntar com o pessoal da fé, que tem outras ideias, vai ser quebra-pau. Né? Vamos ter entrechoques de, espero que seja só de ideias. É isso que a gente espera. Será que foi só isso? Muito mais coisa. Chegou a ter momentos, como ele resolveu criar lá uma escola de médiuns na fé, que não tinha, teve momentos que ele esteve nessa reunião sozinho. Não tinha uma viva alma encarnada com ele na reunião. E durante muito tempo ele foi tocando até que as coisas. Então ele teve que aparar essas arestas. A gente vê como é difícil um movimento de união das pessoas. Até hoje está, então, nessa situação. Até hoje a gente tem essa dificuldade. Né? Então os Espíritos falaram, vamos todos. E aí, o movimento começou, foi crescendo no Brasil, foram se difundindo as ideias, foram surgindo centros espíritas por todo o país, até que num dado momento se deu a assinatura de um documento em torno da unificação dos espíritas para formar um Conselho Federativo Nacional que reunisse responsáveis pelo movimento espírita. Eu ia me juntar a você. Todo o movimento espírita, responsáveis por cada estado. Mas mesmo esses estados não tinham toda essa organização. Alguns não tinham nem federação, tinha a mesma dificuldade de se juntar num estado que se tinha de se juntar num país. Né? Mas, por algum motivo, e aí, até que horas, Marcos? Acho que vai dar tempo. Se não der, a gente vai até meia-noite, né? Todo mundo aqui, a noite é uma criança. Eu vou ler. Hoje é sexta domingo. Hoje é sexta-feira, amanhã ninguém trabalha. Esse livro aqui fala dessa caravana que vai sair para tentar juntar os espíritas do país em torno desse parque, que foi feito só por alguns estados. Né? A espiritualidade aproveitou que o povo estava aqui no Rio de Janeiro, vieram participar de um congresso pan-americano, que também tinha essas ideias de união, mas aí por algum motivo se encontraram à noite e resolveram, no dia seguinte, irem lá na FEB para tentar fazer a unificação, porque a FEB não estava nesse congresso pan-americano. Existiam essas dificuldades todas. Todos os espíritas estavam mobilizados para buscar a união, mas ninguém se unia, por conta de pontos de vista diferentes em várias vertentes, como até hoje tem. Né? E devem ser todos respeitados, mas a gente deve tentar se unir, tá certo? Para que a soma dos nossos esforços seja maior, dê um maior resultado. E aí, eles resolveram sair para além dos estados do Sul e do Sudeste, né, engajaram também para participar desse Conselho Federativo Nacional os estados do Norte. Naquela época eles não chamavam Nordeste e Norte, era Norte, tudo era Norte. Passou de Minas Gerais, era Norte. Né? E aí eles começaram a sair, Bahia, todos os estados do Nordeste, até Amazonas. Fizeram isso que foi chamado de a Caravana da Fraternidade. Quem escreve esse livro é um dos que foi na caravana, que foi o único que foi em todos os estados. Mas essa caravana é referência ao pacto, para tentar engajar os outros estados a também aderirem ao pacto e fazerem parte do Conselho Federativo Nacional, que no dia 5 de outubro de 1949 foi criado, congregando inicialmente aqueles estados que estão ali: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e os estados do Sul. Essa palavra alma significa o espiritismo ser abrangendo para poder se libertar das nossas mazelas e desconhecimentos. Por isso que é pacto. É um pacto em que a gente tenta juntar os espíritas de todo o Brasil para fazer um trabalho mais unido.
com todas as dificuldades que a gente A tem. unificação. A gente se unir mais para se unificar em torno de princípios, daqueles princípios da doutrina. Né? E nesses a gente não pode divergir, porque senão não é doutrina, é espírito. Né? E aí foi feita essa tentativa. Aí, quem escreveu esse livro foi o Leopoldo Machado, um espírito muito importante nessa época. Né? A mocidade espírita, você está hoje na mocidade graças a ele, que abriu as portas dos centros, para os jovens, para as crianças, para a arte espírita, essa coisa toda, porque não tinha nada disso. Né? Em 1930 e pouco ele começou a fazer esse movimento, na década de 40, aí em 1948, um pouquinho, um ano antes, aconteceu o primeiro congresso de mocidades espíritas do Brasil, que vieram aqui jovens do Brasil inteiro para se reunir. E é interessante, a gente fala, né? Almoço, não podemos, né? Temos que botar almoço vegetariano, nada. Eles comeram uma boa feijoada no dia seguinte, foi interessante, tem um vídeo, né, mostrando isso aí. Então, o povo estava buscando essa união, era preciso essa união. E aí os espíritos vendo que estava todo mundo aqui, conseguiu enlaçar esse grupo e no dia 5 de outubro. Mas o Leopoldo Machado não estava nesse grupo, porque ele não era líder de nenhuma dessas federações, né, de grupo nenhum. Ele era espírita, expositor fantástico, uma liderança nata, etc. E aí, mas a esposa dele tinha de se encarnar, fazia menos de um mês, né, 15 dias que a esposa tinha de se encarnar, e aí ele vai falar por que ele acreditou nesse pactual. Olha o que aconteceu. Né? Acreditamos no pactual, sim, mas no pactual em si mesmo, que é menos obra dos homens do que dos espíritos. O que houver de mais importante nesse pactual é a obra dos espíritos, ou pelos espíritos inspirados, a exemplo do próprio pacto. A segunda prova que tivemos da inspiração do Lauro, interessante que sempre que eles falavam da espiritualidade superior, eles falavam do alto. Né? Era uma nomenclatura da época. Hoje a gente está falando também, né? Essa inspiração do alto foi em Maceió, no banquete de iguarias espirituais. Eles saíram por esses estados, em cada estado, em vários momentos, eles tinham informações espirituais do que estava acontecendo e de quem estava acompanhando esse movimento da espiritualidade. Né? O Bezerra, né? o Humberto de Campos e outros espíritos estavam junto com ele. O Ismael, né? O Ismael era o espírito que dirige o movimento do Brasil. Né? Esse espírito. Mas ele também colabora. Ele estava inspirando essa caravana. Né? E aí ele vai falar, as primeiras provas que seriam para nós mais suficientes, tivemos-las nós mesmos. Então ele vai dizer como é que foi. Fomos levados ao pactual pelos espíritos. Nada sabíamos do que ia suceder. Nem tivemos convite nenhum para a reunião. Recém-falecida a esposa, há meio mês, apenas comparecemos ao teatro João Caetano, que ficaria na Tiradentes, a 3 de outubro de 1949, 2 dias antes. Por quê? Porque teve o segundo Congresso Pan-Americano e ele foi por instância de amigos e de organizadores do Congresso, que tinha uma surpresa para ele lá, ele não sabia, né? Mas eles fizeram uma bela homenagem às mulheres, a mulher brasileira falando da esposa dele recém-encarnada. Para ele aquilo, Até né? hoje tem Foi um grande... quantas mulheres, sabia? Com certeza. E ainda tem preconceito com as mulheres até hoje. Então foi assim, uma homenagem assim, que mobilizou muito o coração dele, mas voltou para Nova Iguaçu, ele morava em Nova Iguaçu, né? Ele fundou um colégio ali chamado Colégio de Leopoldo, que até hoje eu não fui lá conhecer, mas eu quero conhecer. E aí, na tarde de quarta-feira, no dia 5 de outubro, depois do almoço, veio uma vontade súbita de ir ao Rio. Bom, de Nova Iguaçu para o Rio, vou te falar, se hoje os trabalhadores que trabalham no centro do Rio e moram em Nova Iguaçu reclamam da dificuldade que é ir de Nova Iguaçu para o centro, imagina em 1949.
Né? Aí me deu uma vontade súbita de ir ao culto. Vontade, aliás, de última hora. Você podia pensar, acho que eu vou no Rio de Janeiro. Para que eu vou lá? Sol danado, né? Melhor ficar aqui em Nova Iguaçu, tranquilo. Fazer o quê? Nem nós mesmos sabemos. O que eu vou fazer no Rio, afinal? Olha a inspiração, né? Falaram. Aí, iríamos sim. Nesse caso, iríamos pagar uma conta à Rua da Misericórdia e dar 2 dedinhos de boa conversa com um confrade que gerenciava um jornal lá daquela avenida. Então, já que eu vou no Rio, pago uma conta, vou lá conversar, porque ele era bom de conversa, né? E foi lá. Chegou lá para pegar o trem, atrasado, perdeu o primeiro trem. Também outra ação providencial. Se ele estivesse perto, ele não ia encontrar as pessoas para aquela reunião. A reunião ia acontecer um pouco mais tarde. Ele pegou o segundo. Aí, se fôssemos nele, chegaríamos cedo demais para a reunião do Pactual. Ele nem sabia o que ia acontecer. Na Central do Brasil, quando o trem chegou lá, 3 semanas depois, né? Aquele trem que vai devagar, pusemos-nos à espera do primeiro bonde. Quer dizer, pegou um trem, ainda tinha que pegar um bonde, né? Que nos levasse às barcas ou ao Lago de São Francisco. Também não pegou o primeiro. Veio o segundo bonde. Ao passar pela livraria da FEB, está ali lá no bonde, livraria da FEB, que vontade de saltar para apanhar o último livro do Chico Xavier, na época a FEB que editava os livros do Chico Xavier, né? Vou descer aqui para ver se já chegou o último livro do Chico Xavier. Saltamos, o bonde já ia andando, então vou descer aqui mesmo, descer. O restante, exatamente como está na crônica que pusemos no jornal O Mundo Espírita, em outubro de 1949. Aí a crônica que ele publicou foi essa. Um só é o desejo de todos. Unidade de ação para maior expansão e esplendor da doutrina que a todos nós irmãos. Os mais afoitos e entusiastas, e nós, a despeito de tudo, entre eles, ele era assim, de vontade, né? Mas era uma boa pessoa, não era mal. Queriam a realização imediata, de precisamos unificar agora, precisamos unir, fazer, vamos fazer. Daí começaram a surgir pelo Brasil inteiro congressos, assembleias, planos e programas de confraternização, unificação, etc. Embora todos empenhados no bom combate, sejam homens de bem, cultos, honestos, pontos de vista, entretanto, criavam dificuldade ao áureo desiderato. Né? Esse áureo desejo de unificar era dificultado pelos pontos de vista. Como até hoje, a gente às vezes quer fazer determinadas coisas, mas os pontos de vista não deixam a gente fazer. Não é mais. É isso. De súbito os horizontes se aclararam, e a terra boa e fértil dos corações generosos, sacudidos pelo grande anseio, se propiciou as primeiras sementes. É que nada vem senão no devido tempo. Né? Olha só, Bezerra, 1895 a 1900. Ele foi unificando o povo ali na FEB, tentando juntar os outros centros também, para pelo menos se visitarem, trocarem, né? Foi preparando. Desencarnou, chegou lá, não teve nem tempo de aproveitar o desencarne. Opa, Bezerra, vamos lá. Fica no movimento espírita que você vai coordenar isso com a gente, porque você já conhece bem esse povo que está lá encarnado, então tem como você influenciar bem, não é? Os seus pensamentos entram bem na cabeça desse povo, para a gente empurrar esse movimento. Mas precisou de 50 anos para que esse momento acontecesse. Né? E o devido tempo soou precisamente na tarde de 5 de outubro de 1949. Diz que não existe acaso. Se existisse, teria sido por acaso que nos encontramos na memorável Assembleia. Foi assim que aconteceu. Entramos acidentalmente. Vamos ensinar? Oh, você por aqui, Leopoldo? Estamos aqui, entramos lá na... Me perdi aqui.
fui fazer encenação, sem combinar. Né? Entramos acidentalmente na livraria da Federação. Vemos aí com o Antônio Negreiros. Antônio! Né? De São Lourenço. O que você está fazendo por aqui? Né? Ficamos conversando um pouco com ele. E eu estava combinando com ele que eu ia lá para a cidade aquática de São Lourenço, naquela das águas minerais, não é isso? Eu nunca fui a São Lourenço, quero ir. Eu vou mergulhar e sair bebendo aquela água toda. Aí ele estava combinando com o Antônio Negreiros de ir passar uns dias lá no hotel que o Antônio Negreiros tinha lá. De repente, quem chega? Dr. Silvio Soares e Carlos Jordão da Silva de São Paulo. Ah, vocês por aqui de São Paulo? Viemos para o Congresso, aí resolvemos aqui vir aqui na fé e tal, porque tem uma reunião, aí a conversa foi animada sobre o caráter religioso do Espiritismo, que em geral os irmãos americanos da língua espanhola e inglesa não aceitam ainda, até hoje tem uma dificuldade, principalmente na Inglaterra. Né? De repente alguém tapa os olhos dele por trás. Quem era? O presidente da fé. Olha só, a gente imagina o presidente da fé, né? Eu sou sério, eu sou o presidente da fé. Não, chegou? Adivinha quem é? Aí, Vantuil! Meu amigo, me abraça. É isso que a gente tem que fazer. Né? Esse espírito de fraternidade. Aí Vantuil de Freitas, e vão chegando congressistas dos estados que tinham participado do Congresso Pan-Americano. Ué, o que vocês estão fazendo, ué? Né? Do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, o Lins de Vasconcelos, que o Marcos conhece bem, que participou do CERJ, né? Que era o dirigente da Liga Espírita do Brasil, que era esse grupo forte aqui no Rio de Janeiro, e outros confrades, inclusive toda a diretoria da FEB foi para aquele campo. Aí ele pergunta, o que vem a ser isso aí? Aí, você não sabe, meu povo? Vamos assistir ao acordo da unificação. E você que não sabia de nada, se veio parar entre nós, é porque a espiritualidade te trouxe aqui, hein? É estranho. Estava lá, de repente, me deu uma vontade de vir no Rio, né? Ficamos lá, com muito prazer, pensando, os abraços, manifestações efusivas se sucediam antes da magna sessão que se realizou no segundo andar. Quem já foi na sede antiga do FEB, que fica na Avenida Passos, número 30, tem umas escadas de madeira bonita, vale a pena visitar lá, né? Aí eles subiram lá para o segundo andar. Presidiu a reunião o presidente da FEB, na época que era o Vantuil de Freitas, e ágape excepcional. Mas as circunstâncias nos arrastaram, não, entra aqui também, vem aqui, malgrado nosso, adivinha onde ele ficou? Entre o presidente da FEB e o Lins de Vasconcelos. Olha só. Por que será? Né? Coincidência. Não é isso? Mas a gente leu lá, questão 459, os espíritos influem muito na nossa vida. As circunstâncias me arrastaram ao lado do presidente, de frente para o Vinícius, que foi um grande espírita também, tem vários livros do Vinícius sobre educação, mas que tinha umas diferenças com o Leopoldo Machado. Olha as circunstâncias que a espiritualidade coloca. Olha só. Pessoal, isso aqui é um concerto, com C, não é? Com C e com S. Vocês têm que consertar as coisas e fazer um concerto harmônico, não é? Como numa orquestra. Vocês precisam reger esse movimento, com todas as dificuldades e diferenças que tem entre vocês. Não é? Casualidade ou determinismo? Aí ele diz, determinismo talvez, para aprendermos um pouco de tolerância e mansidão. Com o Lins de Vasconcelos, é uma pessoa muito tolerante, muito tranquila, e arrancarmos de vez e mais depressa as farpas que andamos por força de pontos de vista contrariados, espetando a sensibilidade do Vinícius e do Vantuil. Coisa que a gente faz, né? A gente fica espetando um ao outro. Né? Eu e Sueli de vez em quando, né, Sueli? A Sueli, não, vamos fazer. Não, o crachá. A Sueli queria organizar tudo. Né? A gente participou várias vezes da Comerge, da equipe de recepção.
Sueli todo biblioteconomista, gosta da coisa. Letra A, não, tem que ser A, tem que ser ordem alfabética exata. Não, esse A não está na ordem. Aí a gente se escreve, não, Sueli, eu sou bagunceiro, já deu para vocês notarem. Então, e aí, essa coisa aconteceu. Então, ele está falando o seguinte, por que ele continua achando que o pactual era importante? Porque não foram eles que organizaram. A coisa foi organizada espiritualmente. Eles, naquele momento, calaram as suas visões particularistas e se juntaram em torno de uma ideia maior, né? De um princípio maior, que é o da união e da unificação dos esforços para difundir mais os espiritismo. E aí, eles saíram pelos estados. Né? Hoje, amanhã, estaremos comemorando 70 anos desse pacto. Inicialmente, eram esses estados. E depois, eles saíram aqui pela Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Na Aerovias, o transporte da época. Lombo de burro, um jipe lá que batia a mostra, já estava. O Leopoldo desencarna alguns anos depois, ele já estava meio debilitado aí. E ele fez essa peripécia toda. Até chegar nos estados do norte, efetivamente, e foi até o Amazonas. Então, olha só, eles conseguiram congregar todo esse pessoal. Graças, em grande medida, àquela tolerância do Luiz Vasconcelos, ao espírito, que não era de ideias particulares, mas um espírito de conjunto, de causa maior do que as ideias específicas de cada um. Então, eles conseguiram fazer isso. E essa caravana fez todo esse trajeto em 2 meses, saindo em 31 de outubro, em meados de dezembro, foram lá em Pedro Leopoldo para finalizar e receberam 2 mensagens, do Emmanuel e do Amaral Ornelas. Tá certo? Esses são os caravaneiros, esse aqui da ponta é o Leopoldo Machado, e os outros companheiros, alguns retornaram, outros seguiram, e durante essa jornada, ele vai narrar aqui, tem várias comunicações mediúnicas que eles vão receber. Esse é o grande impulsionador. Ele estava de fora disso e acabou sendo aquele que impulsionou essa caravana. E aí, esse Conselho Federativo hoje reúne, né, as casas espíritas do Brasil inteiro. Não todas, porque cada casa tem a sua independência. Algumas nem participam de federação, ficam lá no seu cantinho fazendo o seu trabalho, que é muito importante, né? Mas seria ainda melhor se todos nós conseguíssemos nos reunir em torno de ideias, em torno desse princípio. Aqui é a sede atual da FEB, aqui é onde se reúne o Conselho Federativo, né? Aqui já fomos além, quer dizer, juntamos a Federação Brasileira com as outras federações do Espiritismo que foram surgindo pelo mundo. Os espíritas estão pelo mundo inteiro, o Conselho Espírita Internacional. E o nosso movimento sai daqui, né? Isso aqui parece o quê? Você assistiu aquele filme, do Homem-Aranha? Parece uma teia? Então, imagina que a gente é uma aranha. Agora eu entendi porque ele estava se arrastando. Foram os espíritos que te colocaram ali. Faz que você fosse uma aranha. Por quê? Porque eu ia falar de um negócio de aranha. Olha lá. A aranhazinha saiu do caminho da luz e ela se movimenta, levando as ideias dela. Né? Ela vai integrar esse movimento. E aí, ela sai do caminho da luz, se reúne com outras casas do Conselho Espírita de Unificação, que é o seu, as casas próximas aqui, com outras aranhazinhas, e vão tecendo essa teia num reunir, que são outros seus que se juntam, e aí as aranhas vão tecendo a teia no estado do Rio de Janeiro todo, vão tecendo
no país inteiro e daí até esse Conselho Espírita Internacional. Então essa rede, né, que nos liga, que nos conecta em torno dos mesmos princípios, das mesmas propostas, né, começa aqui com essa aranhazinha aqui. Ó. Tu sabia que tu era tão importante? Viu? Como você tece uma teia ampla, então as tuas ideias vão até lá. E de lá, as ideias que todo mundo tem junto, voltam até você. Você fala, que tal fazermos assim? Aí vai. Chega até lá. Aí lá, vamos lá. Resolvemos fazer assim. O que você acha? E volta até você. Esse é o movimento. Esse movimento que a gente quer que seja concertado, né? Harmônico, respeitoso, fraterno. Se vamos conseguir levar isso adiante, vai depender de nós, porque a espiritualidade quer. Tá? E tem nos dado todo o apoio. Tá bom? Então é isso. Essa casa espírita aqui, ó, ela faz parte do 23º seu, que tem 22 casas, né? E a gente realiza várias atividades. E com a Caminho da Luz, e eu lá no João Andar, e outras casas de vários desses seus, nos reunimos, ó, os vários seus, e formamos um reunir de casas espíritas e juntos formamos lá a federação aqui do Estado do Rio de Janeiro. E as federações de todos os estados se reúnem naquele Conselho Federativo Nacional. Né? Fazemos encontros para essa troca de conhecimento, para esse reforço das ideias, reforço do trabalho em todo o Rio de Janeiro. Olha que movimento legal. Né? Então vocês aqui não estão sozinhos. Quando vocês pensarem, vamos propagar o Espiritismo, esse pensamento se irradia pelo Rio de Janeiro todo, do Rio de Janeiro para o Brasil e do Brasil para o mundo. Nós estamos todos conectados, né? Nesse movimento que se espera que seja harmônico e que teve lá um ponto assim de convergência pela causa naquele momento lá, no dia 5 de outubro de 1949. E a gente agradece a esse pessoal que abriu mão de alguns pontos de vista em torno de uma ideia mais ampla, com todas as dificuldades, tá certo? Algumas referências que nós usamos e a gente agradece a vocês. E o Esperanto ajuda muito na codificação. O Esperanto é uma língua que eu estou querendo há mais de 30, 40 anos aprender. Até hoje comecei, parei. Mas você tem que continuar com o Esperanto. Eu preciso continuar, porque eu estou mais ou menos com a idade, um pouquinho depois do Allan Kardec, ainda posso fazer alguma coisa, né? Posso começar a fazer alguma coisa. Espero conseguir começar a fazer alguma coisa. O Esperanto, eu nunca perco ele de vista, apesar de não estar direto no movimento. Eu tive olhando que a China tem um movimento esperantista substancial. E vocês já imaginaram, a China vai se tornar a maior economia do mundo. Já imaginaram se a China resolve adotar o Esperanto como uma língua de difusão da cultura chinesa? Porque todo país que se torna hegemônico, como foi a Inglaterra, os Estados Unidos, leva a sua cultura através da sua língua. Mas o mandarim é muito difícil. Né? Para um chinês aprender bem mandarim, ele leva 15 anos. Imagina a gente, quando que a gente vai aprender mandarim? Quando que a cultura chinesa vai entrar no mundo? Nunca. Né? Pela língua não vai entrar. Talvez usando uma língua auxiliar, já que no inglês eles não gostam muito, contra a guerra do ópio e outras situações. Não é? Talvez através do Esperanto. E aí, né, apesar de outros interesses, o progresso e a fraternidade vai se espraiando pelo mundo, a nossa mão grado mesmo. Pensando